Vamos para outro jogo que vai rolar hoje. E jogo que coloca frente a frente dois jogadores que tem sido convocado pelo Tite para a seleção brasileira, o outro muita gente cobra que seja mais vezes convocado pelo Tite para a seleção brasileira. A gente está falando de Coutinho, que agora está no Bayern de Munique, e de Lucas Moura, que está no Tottenham. O Lucas, nem titular do Tottenham, consegue ser com uma sequência de jogos, né? Em algum momento o Pochettino opta por ele, em outros deixa ele no banco de reservas. Então, nem no Tottenham parece que o Lucas ainda conseguiu se firmar. O que acontece é que o Lucas, mesmo tendo sido tão importante na temporada passada, ainda não conseguiu se firmar no Tottenham. Eu acho que é também muito pela qualidade da eu ia falar concorrência. A concorrência é muito boa. E o que joga o Son, por exemplo? O Sucre joga muito, cara. Assim, não é demérito do Lucas, é mérito do elenco que tem o Pochettino. E do trabalho do Pochettino. E você já falou muito bem, né, que tem o titular de segundo tempo também. Que é ele. Pode ser também. Ele é um excelente titular de segundo tempo. Mas o jogador gosta de ser titular de segundo tempo? Claro que não. Alguns até, tipo assim, históricos. Não, mas é porque tem jogador que joga muito melhor quando entra. Tem. E se o cara... Eu acho, né, que se o cara tem essa sensação, essa noção... Alguns têm que se contentar com... Não se contentar, tem que entender que é isso, né? O próprio Mano disse pro Fragoso domingo, pela condição física do William, o William ia entrar no segundo tempo, como entrou, e entrou muito bem contra o Internacional, porque ele não tinha... Ele ia entrar contra um time mais desgastado. Sim, mais cansado. Tem momentos que o jogador é melhor mesmo entrar no segundo tempo. E, por exemplo, vale lembrar que na Champions passada, quando o Son ficou fora de combate, o Lucas foi titular em alguns jogos, por exemplo... Contra o Manchester City, nas quartas de final, ele foi fundamental. E pelo menos 2 gols do Tottenham naquele jogo, o Lucas é fundamental, roubando bola, lançando, construindo a jogada. Então, é um cara que também, acho que é muito pela concorrência, porque como titular, em momentos chave da temporada passada, o Lucas foi muito bem. Eu não lembro da primeira temporada dele no Paris, mas eu acho que na temporada passada foi a que ele jogou mais minutos. Porque ele começa a temporada jogando, em virtude da lesão dos concorrentes à vaga, e termina jogando. Quer dizer, muito bem, e não por acaso, de alto nível. Muito bem. E aí eu acho que ele jogou muito tempo. Ele não estava acostumado a jogar tantos minutos numa temporada, porque no Paris, no final, acho que do meio para o final, às vezes nem era relacionado. Sim. E aí no Tottenham, quando chegou, teve que conquistar o espaço. Aí tem essa concorrência que é forte, mas na temporada passada ele jogou bastante. E vários espaços. O Lucas, principalmente na Inglaterra, começou a jogar pelo lado esquerdo. Teve vezes que ele foi o centroavante do time, praticamente, do Pochettino. E você não ser titular absoluto numa equipe vice-campeã da Europa como o Tottenham não é demérito algum. E a gente está falando aqui de um cara que mudou de ares, né? Como o Ale disse, no fim do PSG, ele às vezes nem relacionado era. E do outro lado tem um cara que também mudou de ares e parece que está conseguindo recuperar o futebol que a gente já viu várias vezes, que é o Coutinho. Que no Barcelona, assim, acho que teve pouquíssimos momentos de lembrança daquele Coutinho. E agora no Bayern de Munique parece que está voltando a ser aquele cara. Às vezes precisa o cara dar essa mudança de clube, percebeu que ali não encaixou, é melhor sair logo porque não vai conseguir encaixar mesmo. E assim, é muito curioso assim, o Coutinho não ter encaixado no Barcelona, porque ele queria muito jogar lá, tanto que fez todo o esforço do mundo para sair do Liverpool, porque era já um time enorme, maravilhoso, mas ele fez toda a força para jogar lá. É um cara profissional, um cara que não rouba, que é dedicado, que é um cara que bem tranquilo, inclusive, não tem nenhum tipo de problema de indisciplina, de nada. Ele queria ficar no Barcelona, então estava assim, tudo ok, mas não encaixou. E ele, se ele pudesse escolher, ele daria mais tempo para ele no Barcelona. Mas ele viu que não teria espaço mesmo e acabou mudando. Agora, muita gente se esquece, inclusive aqui no Brasil, que o Coutinho é muito bom jogador. A gente já viu o Coutinho jogar muita bola, já viu ele ser o melhor do time dele. Olha, desde o Vasco da Gama, quando ele era menino ainda, e no Liverpool aconteceu isso também, porque depois o trio maravilhoso se estabeleceu, mas o Coutinho ele era o melhor jogador do time. Sim. A contratação mais cara do Barcelona. E ele foi, eu acho que na média, ele foi muito bem na seleção brasileira. Teve momentos que não foram tão bons, mas na média ele foi muito bem na seleção brasileira. Então ele é muito bom jogador, ele com confiança, motivado, encaixado,
é um jogador que é imprescindível. Eu acho que é muito isso, motivado, porque se você pegar, a saída do Liverpool foi conturbada por tudo aquilo que você já explicou, e a passagem no Barcelona também não foi muito legal, né? Com críticas que vieram da torcida e o Coutinho não lidava muito bem com elas, né? Teve até aquele jogo em que ele faz o gol e faz o gesto aqui para a torcida. Então, quer dizer, as passagens dele por Liverpool e Barcelona tiveram momentos complicados, né? Ele à vontade para jogar no Bayern. Pô, o cara já tem 2 gols, 2 assistências em 4 jogos. São ótimos números. Estamos no início de temporada. Acho que passa muito por isso. Bola sempre teve, mas a gente parece estar vendo nesse início de temporada um Coutinho mais à vontade. E isso pesa muito, né? Motivação é um negócio importante para o futebol do Coutinho rodar, né? Não sei se também ele tem a necessidade, aí não estou falando nem de uma vaidade, mas assim, de taticamente ser o dono do time, o time jogar para ele, a bola passar mais por ele. Nem é tanto o perfil dele, né? Não é nem tanto o perfil dele, né? Mas assim, o normal... Teve outros bons que não renderam no Barcelona, historicamente. Também. E até, de novo, pela concorrência, né? Tem gente falando aqui na live do treinador, dele ter jogado fora de posição... A posição que ele mais gosta, embora ele é um jogador tão bom que ele pode jogar pela esquerda, pode jogar centralizado atrás de 3, o melhor momento dele na seleção, que também foi o melhor momento do Tite, foi ele pela direita, flutuando, saindo da direita por dentro. Então ele é um ótimo jogador, muito inteligente taticamente. O surpreendente não é o que ele está jogando agora na Alemanha, o surpreendente é ele ter jogado realmente tão pouco pelo Barcelona. Verdade. Muita gente esperava muito, porque também ele sai do Liverpool no melhor momento, né, dele para Barcelona, e aí se esperava aquele mesmo futebol. Vamos para a Inglaterra, vamos conversar com o nosso Arthur Quesada, que está lá para acompanhar Tottenham e Bayern de Munique. Arthur já está lá dentro do estádio, aliás, belíssimo estádio do Tottenham, o Arthur estava mostrando nos stories dele, é o estádio novo, né, do Tottenham. Belo estádio, traz pra gente mais informações do jogo que rola logo mais, também no Facebook do Esporte Interativo. Fala, Arthur, boa tarde. Uma boa tarde para você, Tainá, para a galera que está indo de placa, todo mundo que está assistindo a gente. Na verdade, não apagaram a luz não, seu Mauro Betti, é que estão fazendo os testes das luzes aqui no novo estádio do Tottenham, e vocês disseram muito bem, que estádio maravilhoso, é minha primeira vez aqui e realmente está valendo a pena, viu? 1 bilhão de libras foi o investimento que fizeram para construir esse estádio aqui, cerca de 5 bilhões de reais, mas o estádio é muito bonito e certamente estará lotado nessa partida de Tottenham e Bayern de Munique. Eu estava brincando aqui com os colegas de imprensa, dizendo que esse era o jogo mais legal. Na verdade, esse e o da volta, né? Mais legal da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, por se tratar aí de 2 grandes times, com grandes estádios, grandes torcidas, Tottenham e Bayern de Munique. Vamos falar do tema, então, porque a gente conversou bastante ontem com alguns personagens desta partida durante todo o dia, e eu bati um papo especial com o Vertonghen, né, jogador do Tottenham, zagueirão da equipe inglesa, e perguntei exatamente sobre o Coutinho. O Vertonghen que encarou o Coutinho diversas vezes quando o Coutinho jogava no Liverpool. E o Vertonghen arregalou os olhos assim, porque realmente enfrentar o Coutinho em boa fase é muito preocupante. O Coutinho que já foi eleito o melhor jogador quando atuava pelo Liverpool da Premier League. E também conversamos com o Kovac, eu fiz a última pergunta da coletiva de imprensa ontem, e ele disse em relação ao Coutinho, que o Coutinho é o Coutinho, não tem muito o que falar sobre ele, é um jogador de classe mundial e é um cara muito humilde, não se comporta como estrela, e isso foi muito importante. Além disso, ele deu uma cutucada também na imprensa alemã, dizendo que o Coutinho joga muito bem com a bola, mas muito bem sem a bola, e é isso que tem impressionado mais o treinador Niko Kovac, da equipe do Bayern de Munique. Realmente, elogios para o Coutinho não faltam aqui no estádio do Tottenham, aqui na Inglaterra e principalmente na Baviera. E a galera lembra muito, óbvio, o Vertonghen lembra muito de enfrentar o Coutinho numa baita fase, né? E aí a galera tá participando aqui e fazendo vários comentários na nossa live, e aí tinha um que dizia que, mas na Itália o Coutinho nem foi tão bem, no Liverpool demorou pra ele conseguir se firmar, acho que ele tem muita mídia. Não é, né? Não. Ele tem muita bola mesmo. Mas a gente tem um problema em reconhecer os nossos bons, nós não temos muito bons. Mas quando tem... Aí quando a gente não conhece...
A gente tem um problema em reconhecer que o... Cara, ele Esse Pelé também não é tudo isso. eu não sei se é por causa do temperamento dele, se é o jeito dele, ou se também a gente tá revoltado com tudo e nada presta. Isso. Mas eu acho que Também ele é isso, hein? teve altos Acho que tem um pouco a ver com isso, olha. Eu acho que ele teve altos e baixos, mas ele é muito, mas muito talentoso. Muito bom de bola. Vamos colocar um verdadeiro ou falso aqui para vocês participarem. O Arthur, inclusive, vai votar também lá direto da Inglaterra. Hoje. 1º de outubro, né, hoje. Lucas Moura merece mais a seleção do que Coutinho. Hoje. Verdadeiro ou falso? Ale Oliveira. Falso. Eu acho que o Lucas é bom jogador, seria uma das opções. Só que aí, eu acho que a concorrência para o Lucas é muito maior do que a concorrência para o Coutinho. O Coutinho, ele é quase sem concorrência. Se você for pensar num jogador mais centralizado, ele praticamente não tem concorrência. E se você for pensar nele jogando pelo lado, o Coutinho, também pode desempenhar. Então, acho que ele tem essas duas vantagens com relação ao Lucas aí. A concorrência e a versatilidade. Para você, Mauro? Tudo que ele falou e, para mim, eu vejo a seleção sem o Lucas Moura, mas não vejo a seleção ainda sem o Coutinho. Não vê a seleção sem o Coutinho? Não. Porque não tem ninguém para vaga? Porque é uma carência, sim, uma carência no Brasil e no mundo, né? Mesmo quando ele não está bem, eu acho que é um cara ainda imprescindível, inclusive pela experiência para a seleção brasileira. Para você, Jorge... É que eu acho que essa pergunta, ela tá muito baseada no momento dos dois. No que os dois, especialmente do momento ruim do Coutinho com a camisa da seleção. Eu acho que é muito nisso. E a gente olha, o problema, eu vou dizer que é verdadeiro, pegando o mal, principalmente pelo mau momento do Coutinho na seleção, porque a gente está num momento pré-eliminatórias, são 2 datas FIFA agora, outubro e novembro, em que o Tite poderia testar, pode e deve testar algo diferente, não está fazendo tão bem assim nas convocações, enfim, não está aproveitando tão bem essa oportunidade, mas são datas para isso, né, porque a espinha de time ele já tem para eliminatória, mas o momento agora de testar opções seria esse, ele não está usando. Então, pelo futebol que o Coutinho hoje apresenta na seleção, que é um futebol questionável, e pela bola que o Lucas está jogando no Tottenham, eu vou dizer que é verdadeiro, mas entendendo que a concorrência é difícil para o Lucas e entendendo que o modelo de jogo do Tite não é um modelo que favorece a convocação do Lucas. Sim. Né? Mas na comparação da bola entre os dois, do que o Coutinho não está jogando na seleção e o que o Lucas está jogando no Tottenham, eu vou dizer que é verdadeiro só por isso. Mas você consegue pensar em outro nome? Se o Tite resolve que Coutinho não está jogando para ser convocado, ok. Vamos pensar um nome para trazer, para testar na vaga desse Coutinho. Você consegue pensar em algum nome? Então, é difícil, né? Esse é um grande problema. Essa é a grande vantagem do Coutinho. E aí é o desafio também para o comandante, para o técnico da seleção brasileira, de não deixar achar alternativas e não deixar que isso gere uma acomodação no Coutinho. Por saber que não tem concorrência. O cara sabe disso, né? Pois é, ele tá vendo, ele tá mapeando, ele tá vendo que na posição ele tá muito consolidado em termos de seleção. Então é outro desafio também para o Tite. E ele poderia utilizar justamente esse período agora, esses amistosos agora menos importantes, onde não daqui a pouco começa a eliminatória, vamos brincar. Março começa, mas agora, amistosos em que a obrigação do resultado não é tão grande, é mais desempenho, de até tentar uma outra alternativa e mostrar, Coutinho, olha só, cara, se até março o seu desempenho não melhorar, tem uns caras aqui no teu calcanhar. Aí é dor de cabeça pro treinador. Boa. Para você, Arthur Quesada, vou ler de novo a nossa frase para ficar bem claro, porque eu sei que você aí não está lendo a frase como os meninos aqui têm a possibilidade. Hoje, Lucas Moura merece mais a seleção do que Coutinho. Verdadeiro ou falso? Não, falso. Eu assino embaixo aí o que a galera falou em relação a posicionamento, né? A gente está falando de 2 jogadores de posições diferentes. E se você pegar, apesar do meu apreço pelo Lucas Moura e apesar de achar que o Tite deveria ter dado mais oportunidades para ele ou dar mais oportunidades para ele nessa temporada, porque o que ele fez na temporada passada e o desenvolvimento dele, a evolução dele como jogador, principalmente pisando mais na área, finalizando mais ao gol, buscando mais o passe final, o que ele não fazia outrora quando jogava pelo PSG, eu acho que o Tite deveria dar mais oportunidades para o Coutinho. Vocês estão vendo aqui, ó, que agora começou a chover, está caindo o mundo aqui em Londres, o que já é de praxe na Inglaterra. Mas, para o Lucas, né, falei Coutinho, mas para o Lucas. Mas é o seguinte, o Coutinho, ele é um jogador muito diferenciado. Para mim é o titular da seleção brasileira, a gente entende a má fase dele na seleção, mas ele consegue, nesse início de temporada,
se revigorar e se encontrar no Bayern de Munique. É muito promissor esse início de temporada. Para quem assistiu o último jogo do campeonato alemão contra o Paderborn, foi 3-2, o Coutinho comeu a bola, já tinha jogado muito bem contra o Colônia, já tinha feito um ótimo primeiro tempo contra o Estrela Vermelha pela Liga dos Campeões da Europa, então o Coutinho está se encontrando e realmente, com a 10 do Bayern de Munique, jogando em alto nível, não tem como não chamar esse cara para a seleção brasileira e até pela carência da posição não tem como dar a titularidade para ele. Mas acho que o Lucas seria sim um reserva. Entre os dois, acho que não dá muito para comparar. O Coutinho está nesse patamar, o Lucas está um pouco abaixo. Quem sabe o Lucas, nessa evolução que ele vem tendo, não consiga chegar lá também.